ok? Ok, ok. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Pedro Gomes. Vou estar fazendo uma apresentação para vocês sobre esse framework Spring Boot para Java, né? E aqui do lado eu vou estar mostrando para vocês os tópicos que eu vou estar falando nessa apresentação. No caso, eu vou estar falando sobre o que é o Spring Boot, como funciona o Spring Boot, falar um pouco sobre as annotations, vou criar um projeto Spring Boot e vou estar também, no caso, mostrando um exemplo de um fluxo de inserção no banco de dados utilizando o Spring Boot, com uma requisição, certo? Primeiramente, né, o que é Spring Boot? O Spring Boot ele é uma ferramenta que visa facilitar o processo de configuração, publicação de aplicação que utilizem o ecossistema Spring. O Spring Boot facilita a criação de aplicações onde é possível criar um projeto apenas com componentes necessários, com pouca ou nenhuma configuração e simplesmente executar. Basicamente, o Spring Boot é isso que ele está falando aqui. Ele é baseado, na verdade, no Spring, né, que foi criado anteriormente, que era mais verboso, e a configuração inicial para uma aplicação que você fosse criar, ele dava um pouquinho mais de trabalho para você fazer essa configuração. Com o Spring Boot ele deixou mais automático e com poucos minutos, na verdade, você cria essa aplicação já configurada. Como funciona o Spring Boot? O Spring Boot, para ele funcionar, ele tem 3 pilares. Esses pilares são o Spring Boot Start, o Spring Boot Auto Configurator e o Spring Boot Actuator. Esses 3 pilares, no caso o Spring Boot Start, inicialmente ele tem o objetivo de associar diversas dependências em apenas uma, a fim de deixar o arquivo push.xml mais organizado. Esse arquivo push.xml, como eu estou mostrando aqui nessa imagem, ele fica na pasta raiz do projeto quando você cria um Spring Boot. No projeto Spring Boot ele fica na raiz do projeto. E um exemplo básico é que nessa aplicação web que a gente cria basicamente no Spring Boot, que é muito usado, se a gente fosse criar num Spring convencional, ele utilizaria essas 4 dependências. E no Spring Boot, como mudou, só para vocês entenderem, apenas essa dependência do lado direito, ela tem todas essas 4 e ainda tem configurações, outras configurações que já deixam automatizadas para você não ter a preocupação de configurar e partir diretamente para o desenvolvimento. Que foi, como eu falei, que foi maiormente o motivo da criação do Spring Boot, né? O segundo pilar é o Auto Configurator, que ele é responsável por realizar as configurações da aplicação, incluindo as anotações necessárias para que a aplicação execute corretamente. Aí aqui eu coloquei uma anotação que ela é basicamente utilizada já no Spring Boot, já vem automática nela, que é a Spring Boot Applicator. Ela vem em cima do main, no caso, que é a classe principal, e dentro dessa própria anotação Spring Boot Application, ela vem com mais essas outras 3 anotações do Spring, que no caso é @configuration, o @component scan e o @enable auto configuration do Spring.
Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar comentando aí, vão estar passando para mim e eu vou estar tirando essa dúvida de vocês. Com isso eu vou continuar aqui, qualquer coisa eu volto e tiro a dúvida de vocês. O Spring Boot Tattooed, que é o terceiro pilar, ele, no caso, ele fornece recursos de monitoramento, auditoria, health check e provisionamento de endpoints. E algumas outras coisas que ele faz já automático. No caso, esse Spring Boot Tattooed, uma funcionalidade que tem no Spring Boot dele é que ele define o servidor web como com a porta 8080 por padrão. Mas a gente vai ver ali na frente que a gente também pode trocar essa porta, caso a gente queira, mas por padrão ele já deixa configurado 8080. Como algumas outras configurações no Spring Boot, a gente também pode estar alterando. No caso, se for preciso, né? Sobre as annotations, elas são fragmentos de códigos criados para descrever classe, campos e métodos Java. Na verdade, elas são colocadas em cima de classe, ou de métodos, ou de variáveis, na verdade. Ali também, como estava mostrando no exemplo. E daqui a pouco eu vou estar mostrando o que é que está acontecendo ali naquela imagem. E para finalizar a questão da apresentação só da teoria, na parte do conceito do Spring Boot, né? Como eu falei, ele é uma forma mais rápida e prática de criar seu projeto Spring Boot, inicializando esse Spring Initialize. E eu vou estar deixando aqui embaixo da live o link para você acessar essa página aqui. Ele vai estar com esse visual aqui. Para a gente poder estar criando esse projeto Spring Initialize, ele vai ter o seguinte, você vai escolher se você vai querer utilizar o Maven Project ou esse Gradle Project. O Maven é o que é mais utilizado, que é mais utilizado atualmente para, no caso, aplicações web, né? A gente vai estar, no exemplo, mostrando como uma linguagem Java, certo? A versão 2.4.2 mesmo. Esse metadata aqui, você vai estar especificando alguns dados do projeto, no caso, esse grupo. Geralmente você coloca com mesmo, deixa esse com padrão e coloca o ponto, e nesse exemplo que tem aqui, você vai colocar o nome da empresa, basicamente. E aqui embaixo no artefato, você vai colocar um nome do projeto, que ele já vai preencher esse nome aqui. E aqui embaixo ele vai juntar todos os três, que vai ser o com ponto, o nome da empresa, no caso, e o nome do projeto. E aqui essa descrição, você não é obrigado, mas se você quiser colocar também, vai estar, você que vai querer, pode colocar. No caso, a gente pode escolher o tipo de compactação também, e sempre atentar à versão do Java que está instalada na sua máquina para você estar fazendo, no caso, estar desenvolvendo, né, no projeto, nessa aplicação. Antes de você gerar esse arquivo compactado, você vai escolher as dependências, que são dependências que você vai precisar inicialmente, na verdade. Não que depois você não possa colocar essas dependências. Você pode colocar sim, mas aqui geralmente a gente pega as iniciais que a gente está precisando. Caso a gente queira usar mais alguma outra dependência, a gente vai colocando ao longo do desenvolvimento, né? Eu vou estar mostrando aqui agora para vocês esse Spring Initialize para criação do projeto, como eu mostrei agora. Vou deixar como Maven Project mesmo, como Java 2.4.2. E aqui eu vou estar colocando, vou colocar só a empresa aqui, teste mesmo. Como eu tinha falado antes, ele já adiciona tudo. Eu escolho a versão do Java que eu estou utilizando aqui, no caso que é a 8. E aqui eu vou estar adicionando
umas dependências que eu uso inicialmente para fazer para a criação de uma aplicação web, que seria o Spring Web, como eu coloquei aqui agora, o Spring Data JPA e o do banco de dados, que seria o do MySQL. Feito isso, você clica em Generate, ele vai pedir para baixar um projeto novo aqui. Baixado, eu vou lá na pasta, vou estar extraindo ele para uma nova pasta e ele vai ser criado essa pasta já descompactado. Após isso, eu vou estar utilizando essa IDE. Não é obrigatório você estar usando o Eclipse, mas eu vou estar utilizando o Eclipse para estar mostrando esse exemplo. Aqui eu vou vir aqui em File, depois de aberto, e Import. Existe Maven Projects. E vou procurar aquele projeto que eu acabei de baixar. No caso, ele está na área de trabalho, no nome projeto. Aqui. Ele vai estar já reconhecendo esse .mvn, né? Do Maven. Aí. Tá gerando outro aqui. Deu algum erro aqui. Espera aí. Feito isso, ele vai importar já as dependências dele, certo? E aqui você já pode estar inicializando já as configurações do banco de dados, que no caso aqui eu vou estar usando o MySQL, e aqui seria o PUM.xml. Como eu escolhi aquelas dependências lá, ele já vem aqui com em Spring Boot Start Test do Spring Boot, o do MySQL que eu escolhi lá, o do Start que é o Spring Web e o de JPA que é o Spring Data Start Data JPA, que é o básico para a gente iniciar no desenvolvimento. Eu vou estar mostrando aqui para vocês uma configuração do banco e no caso essa daqui ela fica na pasta do main do Java do projeto, que ele fica aqui mais ou menos, vou estar mostrando esse nome projeto aqui, ele fica em src main resource, esse application.properties. Você vai poder colocar algumas configurações básicas, não necessariamente só do MySQL, algumas outras coisas também, mas inicialmente, como a gente está fazendo um exemplo básico, vou estar mostrando para vocês aqui do MySQL. Nessa configuração aqui, vai ter esse serve.port, são configurações padrões que se você dá uma pesquisada no Google, você já encontra fácil. Mas aqui ele vai estar definindo a porta, como eu falei. Aqui eu estou definindo só por segurança que eu quero que seja 8080. Essa daqui da URL, que é o Spring Data Source.url, eu estou definindo JDBC como banco de dados, que vai ser o MySQL. Aí eu coloco essa localhost 3306, que é a porta do MySQL por padrão. O nome do meu projeto, certo? Que ele, na verdade, o nome da minha tabela do banco que ele vai criar, que eu vou ter existente lá no banco. E aqui tem um comando que ele dá, que ele verifica se existe já algum banco com esse nome. Se não existir, ele cria.
Logo após tem essa questão do time zone, que por padrão, geralmente a gente tem que especificar algum local. Aqui no caso eu estou especificando América São Paulo, né? Mas a gente pode colocar outro local também. Como é uma configuração padrão, eu estou usando como América São Paulo mesmo. Esse username, datasource.username, a gente vai colocar o usuário do MySQL, quando você instala, e esse password você vai colocar a senha lá também. E esse comando aqui no final, esse .ddl-alto, update, ele vai fazer o seguinte, ele vai, toda vez que eu startar a aplicação, ele, nessa linha 14, ele vai já verificar se o banco existe. Se ele não existir, ele vai criar. Quando ele criar o banco, ele vai verificar se existem as tabelas que eu vou estar definindo. Se não existir, ele vai criar automaticamente por causa daquele comando ali, que seria esse update. E esses outros comandos da linha 4 ao 9 é só para ele estar mostrando os comandos do MySQL no console da aplicação do Eclipse. Quais os comandos de MySQL que ele está executando quando eu estou utilizando alguns métodos que eu já tenho pronto lá. Feita essa configuração do MySQL ali no Application Properties, a gente vai para a configuração, uma configuração que é feita, no caso, a organização dos pacotes em si. Essas organizações de pacote a gente usa um padrão MVC, que ele significa Model View Controller. Praticamente esse model, ele vem com as entidades dentro, né? Geralmente ele também vai os serviços também, os pacotes de serviços, mas nem sempre está dentro da entidade, dentro desse model também. Sempre tem vezes que ele fica fora. Tem os repositórios. Aí tem também a parte de configuração, a de controller, a de DTO, fora. Mas sempre seguindo esse padrão de Model View Controller, né? Voltando para outra configuração aqui. Eu vou estar mostrando para vocês aqui uma configuração que é muito utilizada, né? Também, se você der uma pesquisada, também tem padrão ela aqui já feita. Mas eu vou estar só mostrando para vocês como é que está funcionando aqui, né? No caso, esse CORS, basicamente, ele significa, essa sigla ela significa compartilhamento de recursos com origens diferentes. É um mecanismo que usa um cabeçalho de adicionais de HTTP, certo? E basicamente é como você cria uma aplicação do front em outro localhost, no caso, com outra porta. É só para dizer que você vai estar liberando, ele está fazendo essas requisições. Claro que tem outras configurações que você pode estar fazendo mais complexas, mas a padrão é essa daqui, para você estar utilizando, testando no seu com a aplicação em Angular, no caso. Essa anotação que tem aqui em cima da classe, essa configuration, ela basicamente ela é uma configuração, é uma anotação do Java mesmo, no caso do Spring Boot, que ela sempre é colocada aqui acima dessa classe quando você utiliza essa surprise warnings. Que significa, essa anotação aqui, ela é uma anotação que ela serve para impedir o compilador de emitir algumas advertências quando ele está compilando. Aí ele se utiliza essa @configuration para definir que ele vai estar puxando essa configuração na hora que está compilando. Esse @bin, que está aqui na linha 16, ele está dizendo para o Spring criar esse objeto e deixar ele disponível para outras classes utilizarem ele, como se ele fosse uma dependência que a gente adicionou lá no Spring Boot, quando a gente inicializou lá o projeto. Depois disso, que ele faz a configuração dos tipos de métodos que a gente está usando, que vai poder ser liberado, ele deixa como um check deliberado,
e depois ele retorna esse mesmo objeto que ele foi instanciado, que é uma configuração que está dentro do bin. Depois dessa configuração do CORS, lembrando que para você fazer o teste de requisições, quando você está fazendo o teste, ele não precisa estar configurado, usando o Postman e nem o Swagger. Ele pega sem estar com essa configuração aqui. É mais quando você começar a utilizar alguma outra aplicação que consuma esses endpoints que a gente vai estar mostrando aqui. Após isso, eu vou estar mostrando para vocês agora a entidade, que seria essa classe usuário. Primeiramente, como eu falei agora, a entidade, ele tem um @entity aqui em cima dessa classe usuário. Ele basicamente diz na compilação que essa classe aqui ela vai ser uma entidade do banco de dados. E logo após essa entidade eu coloco um @table só para definir qual é o nome que eu quero que seja criado a tabela dentro do banco de dados lá que eu passei no properties. Então toda vez que eu startar ele vai abrir aquele banco de dados lá, verificar se já existe com aquele nome e vai basicamente criar essa tabela dentro do banco de dados. E aqui eu coloco qualquer nome que eu quiser, mas aí no caso aqui eu coloquei ele como maiúsculo, senão ele iria pegar o nome da classe em si. Logo após isso, tem essa anotação @id, né? E essa generative value. A anotação @id ela é utilizada para informar ao JPA, que é aquela dependência que a gente colocou lá, que o campo, no caso que seria esse atributo aqui, porque basicamente quando eu vou criar a tabela usuário, ele vai dizer para essa tabela que ele vai ter essas colunas aqui, ó, o ID, o nome, o login e o password. O @id ele tem que é obrigatório toda vez que estiver uma entidade, uma classe como entidade, ele é obrigatório ter um @id para definir que aquele atributo, no caso essa aqui, esse ID, ele vai ser uma chave primária daquela tabela que vai ser criada. E este generate value, ele informa que a geração do valor identificado, único da entidade, será gerenciada pelo provedor da persistência. No caso, o JPA. E nesse tipo que eu coloquei aqui, tem mais dois tipos, mas nesse tipo que eu estou usando aqui, que é o identity, ele informa para mim que os valores que vai ser atribuídos vai ter um identificador único. E ele vai ser gerado pela coluna de auto-incremento. Ou seja, toda vez que eu adicionar um novo usuário, ele vai gerar um novo número seguindo a sequência. Logo após isso, nos outros atributos, eu coloquei um nome, um login e o password. De todos eles, eu coloquei essa notação @column. Ela faz parte da especificação do JPA também, que é aquela dependência que a gente importou. E no caso, esse column aqui que eu estou utilizando, ele está especificando apenas quando eu for criar no banco de dados uma tabela com esses atributos, ele está dizendo que esse atributo aqui, que no caso vai ser uma coluna, ele não vai poder ser nulo. Ele está dizendo para mim que lá apenas no banco de dados, quando ele for criar, que essa coluna aqui ela não vai ser nulo, não pode ser nulo. Vai ser um not null. E tem muita dúvida que acontece às vezes, que é na questão da outra anotação, que é essa anotação @not null. Que ela já é um pouco diferente. Porque no caso aqui desse @column, ele diz para o banco de dados que aquela coluna não vai poder ser nula. E esse not null, ele é definido pela expressão do bin validation. Você precisa adicionar uma dependência do projeto do Hibernate Validate, ou qualquer outra implementação do bin validation. Aí ele vai disparar uma validação e quando for na pré-atualização da persistência,
no caso, no disparo antes, né? Antes de você criar essa tabela, antes de você adicionar alguma coisa, ele vai estar validando esse campo, no caso. Basicamente aqui eu crio os get sets, né? Os atributos, seguindo a regra da orientação objeto, né? A partir disso, a gente é recomendado que no padrão a gente cria uma classe, uma interface como repositório daquela entidade. E essa interface a gente sempre utiliza para colocar essa anotação @repository. É obrigatório? Não, mas ela sempre é utilizada porque dentro dessa anotação ela cria uns bins da parte da persistência quando você for persistir algum dado no banco de dados e ela já captura algumas exceções específicas de persistência que já existe. E ela vai repetir essas persistências e vai estar verificando automaticamente do Spring, sem você estar tratando elas. Essa interface você cria no caso eu criei aqui para o usuário repository, ela vai se estender de outra interface, que é o JPA repository. Esse JPA repository ele vai ter alguns métodos que é utilizado no banco de dados mesmo, ou no caso se você quiser definir alguma consulta aqui, você vai estar definindo aqui também para estar utilizando. Mas esse JPA repository ele tem métodos prontos de você salvar, remover, no caso um CRUD, né? De salvar, remover, listar e alterar. Geralmente. E o alterar você já utiliza basicamente utilizando o próprio de inserção, né? Só alterando o próprio ID. Mas logo utilizando o repositório, a gente vai voltar para a classe do controller. Nessa classe do controller é onde ficam as requisições da API, né? Tá? No caso, você vai estar utilizando essa notação @hashController. Essa notação @hashController, ela retorna o objeto e os dados do objeto. No caso, ele diz para todos os métodos dessa classe aqui que ele vai ser uma resposta HTTP como JSON ou XML. Então, antigamente a gente usava apenas no Spring o @controller. E toda vez que a gente fosse utilizar algum método aqui, a gente teria que usar a anotação requestBody no método, para dizer que ele vai estar retornando algum JSON ou XML. Mas, por conta do hashController que teve uma atualização, ele já faz isso para a gente automaticamente. O request mapping, que é essa outra anotação aqui, ele é uma das anotações mais comuns que a gente usa numa aplicação web, né? Ela só vai mapear a solicitação da HTTP para dos métodos e tratamento desses controladores e vai dizer para mim que a primeira URL, né, que vai ser depois do localhost, vai ser um /usuário. E esse request mapping, ele vai ter todos esses outros métodos, que serão o get, o post. Só que aí você pode estar definindo com as anotações acima desse método, qual é em cima dos métodos aqui, qual o tipo de requisição que você vai estar utilizando. No caso aqui eu estou utilizando o post mapping. E quando eu coloco alguma anotação em cima, eu posso estar definindo outra URL após ela. Então sempre vai seguir esse fluxo. No request map vai ter o /usuário, aqui embaixo eu vou colocar algum outro nome da URL, ele vai estar seguindo localhost 8080 /usuário a que tiver aqui. Se não tiver nada, ele vai pegar apenas o /usuário. E se eu tiver, no caso aqui, como /list, ele vai pegar esse método, essa requisição aqui. Esse API, ele é de outra dependência que eu estou utilizando aqui. E eu vou estar mostrando para vocês visualmente, mas eu não vou estar mostrando como configura ele. Caso vocês tenham alguma curiosidade, ele tem
toda a configuração padrão também. Se você for procurar nesse link também desse Baidung que eu vou deixar aí embaixo na descrição. Essa dependência ela é mais para a gente fazer o teste de requisições, parecido com o Postman, só que ele já é configurado diretamente na API. No caso, ele já deixa a configuração dele aqui. Aí, praticamente, essa API aqui, você vai definir um nome que fica lá em cima desses métodos, no caso, no pacote desses métodos, como se fosse uma página em si. A gente vai dar uma olhada depois, quando eu for testar. E o API Operate ele vai dizer o que basicamente esse método está fazendo quando a gente for abrir lá. No caso aqui eu estou colocando que ele vai adicionar um novo usuário. Então, quando eu coloquei isso aqui como adicionar um novo usuário, eu defini também esse Public Response Entity. E esse Response Entity, ele é basicamente já muito utilizado. Mas ele é basicamente ele vem com uns corpos de resposta já do HTTP, como bad request, not found. Então ele já é basicamente como um tipo de resposta padrão. Você pode estar implementando ele também, mas geralmente a gente usa mais os padrões, né? Mas você também pode estar implementando. No caso aqui eu coloquei o tipo dele, né? Defino como tipo response entity e coloco o tipo de retorno que vai estar retornando nesse método aqui. No caso, quando eu coloquei o usuário newDTO, que eu estou retornando aqui, esse usuário newDTO, ele é um objeto de transferência, que é esse DTO. Como é que funciona esse objeto de transferência? Na verdade, esse objeto de transferência como já diz o nome, né? É um objeto de transferência. Quando a gente definiu a entidade, a gente colocou 4 atributos, que vai ser a coluna, que vai ser o ID, o nome, o login e o password. Quando a gente vai definir um DTO que a gente quer utilizar, ele basicamente vai ser algum objeto que a gente cria, que é para a gente utilizar na requisição. No caso lá, como eu vou adicionar um novo usuário, eu coloquei um usuário new DTO, e no pacote de DTOs, nesse usuário new DTO definiu os mesmos atributos, que são o nome, o login e o password. E como o ID a gente definiu que ele vai estar gerando automaticamente, eu não vou precisar estar utilizando ele nesse DTO. Principalmente para a gente não estar mostrando ao cliente lá, no caso ao front, qual é o ID nessa requisição. Eu vou estar pedindo só os dados que eu preciso para adicionar um usuário, sem me pedir o ID no caso. Ele vai estar gerando automaticamente. Então, basicamente, esse DTO, ele é basicamente isso. Ele é um objeto de transferência que eu vou estar utilizando para mostrar nas requisições, para utilizar nas requisições. Quando eu coloquei ele aqui como newDTO, vou estar criei como insert, né? E aqui eu vou estar passando como request boy o tipo do objeto que eu estou esperando. Vai estar passando como um JSON lá para mim, no front, na requisição. E quando ele passar para mim esse usuário no DTO, eu vou estar acessando a camada de serviços que foi criada para estar utilizando a inserção do banco de dados. Na camada de serviço, a gente cria uma interface com os métodos anotados que a gente vai utilizar na implementação dos serviços. E na implementação dos serviços, a gente sempre usa a anotação @service para definir que aqui nessa classe ela vai ser a implementação basicamente dos serviços, só para identificar qual vai ser, no caso, a regra do negócio vai estar aqui, a parte lógica dos negócios. É basicamente isso, essa anotação. E para a gente não estar utilizando esse repositório diretamente no controller, por segurança, a gente também utiliza ele aqui. Então lá, quando eu instancio a própria interface, que eu estou implementando aqui nessa classe, eu estou pegando esse método inserir e passando
o new DTO que eu recebi lá no controller, naquele de adicionar um novo usuário. Quando eu faço isso, eu instancei um novo usuário, que seria um modelo de entidade, já com ID, mas eu não, já com ID já aqui. Aí aqui eu vou pegar esse outro método, que seria o usuário DTO para o usuário entity, que eu vou converter, ele vai estar convertendo o usuário new DTO no usuário entity que a gente criou lá. Então aqui ele vai receber o new DTO como parâmetro, vou instanciar um novo usuário e ele vai setar os 3 atributos, passando os atributos do usuário new DTO, e vai retornar esse usuário. Então, já aqui dentro do método de inserir, eu vou estar retornando o usuário repository.save usuário. E se vocês repararem aqui, eu estou utilizando essa anotação autoride, que ela é uma anotação para injeção de classes dependente no Spring, para evitar um nível alto de acoplamento. Mas, assim, o que mais ele serve mesmo é para que ele injeta as dependências. E para o ciclo de vida dele, ele é decidido pelo próprio Spring. Por exemplo, toda vez que eu for utilizar ele, que eu instancio, ele fica salvo na memória. Mas quando eu coloco o autoride, ele vai instanciar, aí ele utiliza, e quando ele não precisar mais, ele vai destruir aquele mesmo distanciamento na memória, para ter essa organização aqui dentro do Spring, né? Do Spring e do Spring Boot, no caso. Após isso, quando ele insere esse usuário no banco de dados, ele vai estar retornando ele. E lá no controle, eu já vou estar retornando o próprio usuário como response_entity.ok. E aí ele vai estar adicionando esse usuário no banco de dados. Quando a gente utiliza o Spring Boot no Eclipse, a gente vem aqui no Window, na verdade Help aqui, né? Eclipse Marketplace. E a gente utiliza no caso, um app aqui que ele tem do próprio Spring Boot. Deixa ele carregar aqui, só para estar mostrando para vocês. Que no caso é esse Spring Tools 4. Depois que você instalar ele, quando você quiser startar a aplicação, você vai vir aqui em nome, no segundo botão, no botão direito no mouse, no caso, né? Do projeto, vai vir em Home, Spring Boot app. Vai dar um OK. Na verdade, esse aqui só foi porque eu fiz alguma alteração, ele pede para dar um OK. Mas aí ele startou aqui. Como eu tinha falado antes, ele já configurou o Tomcat, starta o servlet também, e outras coisas, né? Já faz tudo automático. Quando ele starta aqui, ele já tem uma URL padrão do Swagger, né? Que é a dependência de teste de requisições que eu estava falando. E como eu falei para vocês, ele tem aqui a API cadastro do usuário, vai estar o nome que é o projeto exemplo. E aqui é o nome daquela classe lá que a gente definiu do controller, que é o usuário controller. Eu digo um nome, eu especifico um nome. Naquele método que a gente especificou, o nome daquele método que seria para adicionar o usuário é esse aqui. Aí eu criei esse try_to aqui, e aqui eu vou definir, na verdade aqui eu vou estar passando os atributos que ele está pedindo para mim. Ele não está pedindo o ID porque eu estou usando o usuário new DTO. Aí então no caso aqui eu vou fazer um teste, eu vou colocar aqui João 02, colocar aqui o nome João e a senha 123. Quando eu clicar em executar, ele vai passar aquele mesmo fluxo que eu tinha mostrado para vocês, desde o controller até a camada de serviços, convertendo DTO
para uma entidade e salvando e fazendo essa inserção e retornando esses mesmos atributos, um request body. E aí ele diz para mim, ó, que foi salvado com sucesso, no caso seria um response entity.ok, que seria o 200, o código. Isso aí, se a gente for aqui nesse outro método, que é o usuário barra list, como a gente definiu lá, e só mostrar, ele vai estar me dizendo que foi adicionado. Mas aqui ele está vendo que ele só está mostrando os nomes. E aí foi usada aquela mesma regrinha que eu tinha colocado no início, que foi a conversão do DTO. No list, eu utilizei outro tipo de método do HTTP, que seria o getting, só para buscar. E aqui defini o nome, que é retornar a lista de clientes, como eu coloquei lá. Usei o response entity também, só que aqui eu vou estar retornando uma lista de usuário DTO. Esse usuário DTO, ele vai ter só como atributo o nome. Então, quando eu digo que estou retornando só uma lista de usuário DTO, e eu estou pegando mesmo o authoride lá, ele está instanciando a interface de serviço, que é os métodos anotados, mas na implementação lá, o que ele está fazendo? Nesse instanciamento dessa lista usuário DTO, eu estou dizendo aqui, estou instanciando uma lista de DTOs em uma arraylist e eu estou utilizando um for each. E nesse for each eu estou definindo que um usuário, no caso um usuário, e estou pegando a lista do usuário do banco de dados, que é esse método file_all. Do mesmo jeito que tem esse método save, que é para inserção, tem o do file_all que dá aquele JPA repository, que é lá onde a gente diz que o usuário repository está estendendo do JPA repository. Esse método ele já está implementado e a gente só está reutilizando ele. A gente pega essa lista de usuário e a cada usuário eu vou pegar e instanciar um novo usuário de DTO, que é aquele que só tem o nome, e eu vou converter o usuário para um usuário DTO. Eu poderia estar fazendo aqui só setando diretamente aqui, mas eu fiz fora também. Vou montar aqui em cima. Ele pega o usuário como parâmetro. Eu instancio um usuário DTO. Seto o nome do usuário DTO e passo o nome do usuário. E retorno só esse usuário DTO com o nome. E aqui embaixo, na lista de DTOs que eu instanciei aqui na linha 52, eu adiciono esse usuário que eu estou convertendo. Aqui em cima. Esse usuário DTO. E no final eu retorno essa própria lista de DTOs lá no controller. E aí eu digo que retorno response entity.ok e retorno essa lista de usuários DTO. Que aí ele dá esse tipo de resposta 200. Basicamente, isso é um fluxo muito utilizado, né, que é o DTO, principalmente para a gente não estar utilizando o repositório aqui dentro. Porque quando a gente utiliza o repositório aqui dentro, a gente tem mais facilidade para ter acesso ao banco de dados, né? Para estar alterando alguma coisa. E para alguém que está fazendo a manutenção, às vezes, para a gente ter aquela regra de negócio lá do serviço, para também ter a organização de ter a fácil manutenção também do código. Eu só estar mostrando aqui, lembrando que eu falei lá no início, que toda vez que a gente adicionar uma dependência, ele já vem aqui, né? Quando a gente cria o projeto. Nesse .xml que está na raiz do projeto, cada tag dessa, no caso, seria uma dependência que eu coloquei, que é as mesmas lá do início. E essas duas aqui é a que eu estou utilizando daquele teste de requisição, que seria o Swagger. Quando a gente quiser adicionar alguma dependência, você pode ir no...
esse MVN repository. E aí você vai estar procurando a dependência que você quer utilizar, certo? No caso aqui, por exemplo, ele tem um MySQL, né? Você clica nele e ele vai ter essa mesma tag que tem lá, certo? E uma coisa que o Spring não tinha era essa facilidade de você estar importando as dependências e ela já vir configurada. Você pega essa tag aqui, certo? Dá um Ctrl C, no caso eu vou colocar uma diferente, que essa aqui eu já estou usando, né? No caso eu pegar esse Lombok. Tá colocando antes desse barra dependências, que é onde ele está fechando. Dou um salvo, save aqui, né? Aperto o botão direito do mouse e vem em Maven Update Project. Escolho o projeto que eu quero fazer isso. Toda vez que eu fizer esse processo aqui, ele já vai ter baixado essa dependência e já instalado no próprio aplicação. Aí você só vai pesquisar sobre ela também, né, e utilizar essas anotações. Depois disso, eu lembro que eu falei que lá no Application Properties eu tinha definido que toda vez que eu fosse fazer algum método de requisição, eu especifiquei lá que eles dessem o comando no banco de dados. Então, basicamente, quando eu inseri aqui, ó, ele deu os comandos do banco de dados, no banco de dados, e também quando eu fui listar. É só para vocês entenderem como é que ele faz quando a gente apaga o banco. Ele criou a tabela aqui, certo? Só lembrando que aquela configuração do Properties, ele sempre vai vir aquela porta padrão do MySQL, ele vai estar aqui, ó. E esse login que vai ser, no caso, o usuário, vai ser o root, que geralmente é o padrão, e a senha que eu defini. Você vai ter que estar colocando lá no Properties para eles acessar e criar automaticamente esse banco e as tabelas. No caso aqui, como vocês estão vendo, ele tem a tabela usuário, né? Se eu der um select row aqui, ele vai estar os usuários que eu adicionei. Do mesmo jeito que ele está listando lá. Só que na lista ele só lista o nome, que eu estou especificando qual o objeto que eu quero listar lá, né? Na requisição. Mas só para vocês verem como é que funciona, eu vou estar apagando essa tabela aqui. Vou estar parando aqui. E vou startar novamente. Vejam que ele criou a tabela usuário, ele criou o banco, criou a tabela do usuário e definiu aquela entidade que a gente tinha criado como not null e colocou o usuário, o ID como auto increment, como a gente definiu, e ela como chave primária. E no caso, no fluxo que eu queria mostrar era esse, mas só para finalizar, para a gente entender como é o fluxo, né? Só para finalização do fluxo, eu criei aqui uma imagem mostrando o fluxo, que ele chega no controller, certo? A requisição. Lá vai ter as requisições que eu vou utilizar. E aí eu passo para o DTO na hora de inserir, né? Digo que eu vou estar dizendo que eu quero um DTO. Do DTO eu vou converter esse DTO no serviço, na camada de serviço eu vou estar convertendo em entidade e já passando para o repositório e utilizando o método do JPA Repository para salvar no banco de dados. Basicamente, o de listar, ele vai ser um pouco diferente. Ele vai estar no controller, vai para o DTO, mas no DTO, na verdade, aqui, ele só vem no inverso, porque quando
eu vou listar, eu só clico no botão na requisição, eu vou dizer que eu quero a lista e ele não vai passar nada por parâmetro. Então ele já vem direto para a camada de serviço, volta para a entidade, né? Convertendo o DTO na entidade e vai para o banco e me retorna novamente esses dados da lista, certo? Alguém teve alguma dúvida, Renan? Não, não, por enquanto não. Pronto, basicamente era isso que eu queria passar, né? Que é basicamente um fluxo simples, mas que geralmente é muito difícil estar passando dessa forma, né? Que a gente procura, geralmente ele tem mais utilizando só apenas os diretamente no controle, JPA, diretamente lá no controller. Então, é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários, quando o vídeo subir. E aí a gente vai estar respondendo esses comentários também. Tá bom? Semana que vem vai ter